Nós vamos fazer uma leitura, como fizemos no culto da palavra passado, de alguns livros da Bíblia, começando do Gênesis. Leremos algumas referências até o livro de Apocalipse. Nosso tema é Emanuel, Deus conosco. Jesus, no livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Na ministração anterior, nós tomamos tempo para dar uma introdução e hoje eu quero aproveitar para nós mergulhar um pouquinho na palavra, destacando alguns princípios e valores bíblicos, teológicos para a nossa vida espiritual. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O texto bíblico diz assim: Gênesis, depois nós leremos João, depois Colossenses e depois Apocalipse. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Agora vamos para João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Vou aguardar até que os irmãos encontrem. João, Evangelho, do primeiro capítulo, versículo 1 até o versículo 3. Todos encontraram, amém? Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Guarde isso. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Agora vamos para Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses, capítulo 1 e versículo 15, que diz assim: O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E por último, Apocalipse, capítulo de número 13, Apocalipse 13, versículo 8. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Nós vamos ler somente a parte final do versículo, ou a parte B, que é o que realmente está relacionado com o nosso tema. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém, amados? Pai, nós oramos agradecidos a Ti por esse momento tão especial da Tua palavra, Senhor. E diante da Tua presença, nós estamos para meditar na Tua preciosa palavra, diante dela, pedir a direção do Teu Espírito, o acrescentamento da nossa fé na palavra, da devoção, da comunhão da Tua igreja. Pai, nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Tomai assento, amados, adorando a Jesus na beleza da sua santidade. Amados, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma, ou seja, nenhuma outra espada
consegue penetrar na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apto, é capaz para ensinar ou discernir as intenções e o propósito do coração. Eu quero, nesta oportunidade tão singular, mencionar a igreja, baseado nos versículos que nós estamos estudando. Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. Ou seja, a humanização do Verbo, o Deus Todo-Poderoso, que se tornou carne, que humanizou para o propósito da salvação. Aproveitando que nós estamos em uma data natalícia, quando se celebra que Jesus nasceu, repetindo que nós, cristãos, evangélicos, bíblicos, não celebramos a data 25 de dezembro. Celebramos o fato que ele nasceu. E quando ele nasceu, foi celebrado pela natureza. Lembra da estrela? A estrela que seguia? Foi celebrado pelos anjos que desceram em coral para cantar. Aleluia. Foi celebrado pelos magos do Oriente, que eram os sábios, os cientistas da Babilônia, que naquela época misturava-se a astronomia, a ciência dos astros, com a astrologia, que é o lado misticismo de crendice que os astros estão ligados ao ser humano, ou o ser humano, respectivamente, aos astros. Mas certo é que eles vieram para celebrar o nascimento dele. E foi celebrado, em quarto lugar, pelos pastores, que quando ouviu o anjo dizendo e o coral cantando que nasceu Jesus, eles foram anunciar o seu nascimento. Aleluia! A dimensão do povo em geral, representada pelos pastores, dos magos, representando a elite da ciência, dos cientistas, do conhecimento da época, os anjos representando toda a hoste celestiais, todas as hostes celestiais, celebrando o nascimento dele. Por que nós não vamos celebrar também com a natureza, com os anjos que celebraram lá? Nós celebramos aqui, Jesus nasceu. Amém? Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. Amados, nós vamos voltar ao primeiro texto de Gênesis, porque eu quero ainda destacar algumas verdades doutrinárias. Nós vamos ler bastante a Bíblia, afinal é o culto da palavra, por isso eu quero pedir aos amados que estejam com a sua Bíblia aberta, para nós poder compartilhar a palavra, estudar a palavra, olhar para a palavra, refletir a palavra, observar a palavra. O último versículo que nós lemos, Apocalipse 13. Então eu vou começar do Apocalipse para Gênesis, do final para o começo. Porque este versículo, apesar de estar no final, referencia o começo. Olha como diz o texto. Agora eu vou ler o versículo inteiro, você que estiver acompanhando com a sua Bíblia. E adoraram-na todos os habitantes da terra. Aqui está no capítulo 13 de Apocalipse, falando no período da tribulação, da besta. Mas nós vamos entrar na parte da escatologia. Eu quero entrar só na parte teológica e doutrinária. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Não estão. Deixando bem claro que esses que adoraram a besta, os nomes não estão escritos no livro da vida.
mas também ele acrescenta, olha que palavra, propositalmente, doutrinariamente, acrescenta o cordeiro. Se você olhar para o texto bíblico, o vocábulo, o substantivo cordeiro aqui, está como substantivo próprio. Cordeiro com letra maiúscula, referindo-se de que não é um cordeiro, é o artigo definido o cordeiro. E não é qualquer cordeiro, é aquele que João havia dito: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Agora o texto bíblico faz a seguinte referência: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Na outra versão, existem várias versões da tradução, cada versão tem o propósito de tornar mais clara a letra, o vernáculo, para a compreensão do leitor. Usa a expressão cordeiro que foi morto antes da fundação. Aqui, eu quero ficar com essa versão a propósito: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Observe que, apesar de estarmos no último livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, ao mencionar o Cordeiro, Jesus referencia-o, ou faz referência dele, que foi morto na presciência de Deus, no projeto da salvação, no plano de Deus, como disse Paulo em Efésios 1, no eterno passado, segundo o seu beneplácito, seu consentimento. Esse cordeiro foi morto antes ou na fundação do mundo. Mas como pode? Ele nasceu próximo ao final, a virada do quarto milênio da história. Quando nós estudamos 4004, é uma das datas mais prováveis da teologia histórica. Quando estudamos a cronologia bíblica, 4004 antes de Cristo. Zera, aí começa a descer depois de Cristo. Como ele poderia ter sido morto, pastor, lá na fundação do mundo? É porque para Deus não tem depois. Para Deus não tem futuro. O tempo de Deus, o kairós de Deus é agora. E o agora para Deus, lá na fundação do mundo, aqui na cruz e aqui, depois de ressurreto, João escreve aproximadamente no finalzinho do primeiro século, 96, 98 depois de Cristo, ele está se referindo a um cordeiro que está aqui, mas que foi morto antes ou quando o mundo foi fundado. Quem é ele? O Emanuel, Deus conosco. Aleluia! Aleluia! O plano da salvação, o projeto da salvação, amados, é extraordinário. É maravilhoso o projeto da salvação. Deus não foi pego de surpresa na queda, no Gênesis 3. O cordeiro já tinha sido morto. Na presciência divina, no tempo de Deus, no projeto de Deus, Deus sabia que o pecado entraria no mundo e já tomou todas as providências. O cordeiro já foi morto. Mas o mundo não existia, mas já está pronto o projeto da salvação. Você pode adorar e exaltar ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero louvar, adorar, exaltar o nome de Jesus. Agora nós vamos voltar no versículo número Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Gostaria que você abrisse a Bíblia, porque eu estudo bíblico, evidentemente,
E eu quero fazer alguns destaques desse texto bíblico. Eu vou usar a corrigida para usar mesmo o linguajar que estamos estudando. Bem, o versículo 8 diz assim: vamos ler o 7 antes, para uma compreensão melhor. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aí o 8 começa: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Vírgula. Que é presente, que era passado e que há de vir futuro. Vírgula de novo, e define o artigo: o Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero destacar aqui, então vamos lá no Gênesis. Se você puder ficar com as duas referências, vai ajudar na compreensão. Mas é necessário, Gênesis 1. Diz o texto assim: Gênesis 1. No princípio. No princípio. Bereshit. Eu introduzi na aula, na palavra passada, que é uma aula, não deixa de ser, o Aleph e o Tav. Agora eu quero introduzir a outra parte. Lembra que nós lemos Apocalipse 1:7, estou com o texto aberto aqui, 1:8, Jesus dizendo: eu sou ego eimi, que é o verbo ser no grego, eimi. Ego, eu, eimi, ro, alfa, o A do grego. E o ômega, o último grafema, ou a última letra, 24ª. Depois da vírgula aparece o quê? Olha para o texto bíblico. O princípio. Não, mas como que é mesmo? Jesus está dizendo: eu sou. Ego em mim, o alfa e o ômega, arche. O princípio. Aí Moisés escreve lá no Gênesis: no princípio. Bereshit. Lembra que eu disse que a primeira letra, o Beit, que é a segunda do hebraico, B é uma preposição. Reshit é princípio, ou Rosh, vem de Rosh, cabeça, princípio, fundamento. O B é no, ou em princípio, em Ereshit, em princípio. Ou Ro, Arche, Arche do grego é princípio. Jesus está dizendo: eu sou o princípio. Por isso que quando João escreveu, João diz assim: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele. Mas por que não sem ele? Porque ele é o princípio. Olha o que é princípio: começo de tudo. Tudo começou nele, por ele e para ele, glórias a ele.
Eu sinto a graça do Divino Espírito Santo. Aqui nós começamos a entender melhor. Eu estou ainda falando do princípio. O arche, aqui, Jesus, o próprio Jesus dizendo, egoime, arche, eu sou. Mas eu sou o quê? O princípio. Mas como assim? Eu sou o Bereshit. Lá o que Moisés disse, que no princípio criou Deus céus e terra, criou Deus tudo. Eu sou esse tudo que criou, originou todas as coisas. Aí depois a gente volta aqui um pouquinho, mas vamos ver o que Paulo disse em Colossenses, ainda sobre o princípio, achei, o Bereshit, o começo, de onde originou tudo. Tudo, 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 tudo. Colossenses, dá para a gente ter uma ideia, e esse é o nosso propósito de estudar a palavra. Se você estiver com a versão Almeida Revista Corrigida, melhor ainda, por causa da linguagem. É a mais compreensível, padronizada, número 1 da nossa convenção, seja bebida das Assembleias do Brasil. Olha só, versículo 16, eu quero só o 16, a parte A agora. Lembra que eu disse lá no Apocalipse 1,7, Jesus disse, eu sou, ego e vida cheia. Eu sou o princípio. Lembra que Gênesis, no princípio, criou Deus. Mas criou Deus onde? No princípio. Aí Paulo explica assim, olha o versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas. Porque, faz a primeira parte, porque nele, mas nele quem? No princípio, no achei, no Bereshit. Olha como o autor da Bíblia é Deus. O mesmo que Moisés, no deserto, começa pelo Espírito Santo, Teopneusto, soprado e inspirado pelo Espírito, começa escrevendo a origem de tudo. Ele faz um resumo, uma síntese de toda a Bíblia. No princípio, Deus criou céus e terra. Ou seja, tudo que... Qual é o limite da compreensão humana? O limite do conhecimento humano. Para cima, céu. Embaixo, terra. Céu e terra significa tudo que tem desde aqui até lá. Tudo. Mas ele está dizendo, Deus criou. No princípio. Bereshit bara Elohim. Et ha-shamayim, céus. Et os ha-eretz. A terra. Céus e a terra. Ou seja, o tudo que tem para cima, o visível, o compreensível, ele criou. E tudo que nós vemos aqui embaixo, que é tocável, palpável, ele criou. Não há nada. Aí Paulo, olha que extraordinário. Lá nos anos 62, escrevendo a carta à igreja de Colosso, a carta aos Colossenses, escreve pelo Espírito Santo, versículo 16, parte A, porque nele foram passadas, foram criadas. Quantos podem adorar a Deus por ele, por ele, por ele, por ele, por ele? Pois nele, pão que tesouro. Pão é tudo. Não escapa nada, não escapa um pó, uma célula microscópica.
tudo que existe, nele foram criados. Você pode adorar ao Senhor comigo nesta noite, pela sua preciosa palavra. Voltando um pouquinho ainda em Apocalipse, falei primeiro sobre o princípio, o mesmo que aparece no Gênesis. João, pelo Espírito, diz: no princípio, em Asher Hologo, no princípio era o verbo, a palavra. Então aqui João destaca o mesmo princípio, o verbo ser, infinitivo, e destaca uma segunda grande verdade lá no Gênesis que nós vamos ver agora. Ainda no capítulo 1, se você puder abrir o texto bíblico, Gênesis 1. É uma porção da Bíblia, a palavra. Gênesis, capítulo 1. Eu quero agora só o versículo 3. O versículo 3 diz assim: e disse, e falou, Deus, 2 pontos. Deus falou. O que ele disse? Haja luz. Ponto final. Aí ele acrescenta a Moisés dizendo: e houve, ora, luz. Quando João, no caso, João o evangelista, ele escreve no primeiro capítulo: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo, e ele estava com Deus. No 2 ele começa dizendo assim: ele estava no Asher, no princípio. Aí ele usa aqui uma preposição, com. Ele estava, o verbo estar, conjugado do passado, presente. Estava. Mas estava quando? Quando é que ele estava com Deus? No capítulo 8 de Provérbios, há uma personificação divina da sabedoria. Quando Jesus fala na primeira pessoa, eu sou a sabedoria. Aí Jesus diz assim, nessa personificação da sabedoria: eu estava com ele. Aí ele usa um advérbio: quando ele lançou o fundamento da terra. Eu era o seu aluno. Aí João diz exatamente assim: ele estava no Asher, no princípio. Mas quando? Quando foi criado, deu início a tudo, ele estava. Por que ele estava? Porque ele é. Aí nós vamos lá no Apocalipse 1:8. Ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O que era, o que é e o que há de vir. Mas você, passado, presente e futuro, é em mim, eu sou. Como pode ter tanta harmonia na mesma doutrina? Porque o inspirador da Bíblia é o Divino Espírito Santo. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Começou a mesma verdade no Gênesis 1, lá por volta de 1100 a.C., Provérbios, melhor dizendo, 1010 a.C., Provérbios é escrito, ele dizendo: eu estava com ele na fundação, quando lançou o fundamento da terra. Aí João agora já, imagine, aproximadamente 1000 anos depois,
1050 anos depois, João escreve dizendo, ele quem? O verbo. Mas o verbo é o verbo, o princípio, o logos. Quem é ele? Estava no princípio, versículo 2, com Deus. Aí ele acrescenta, versículo 3. Pão, todas as coisas. Ou seja, tudo que existe. Não escapa nada. Tudo que existe. Todas as coisas, ele usa aqui o verbo genomai, foram feitas. Que deriva de uma expressão fazer com propósito. Deus fez os montes, Deus fez os vales, Deus fez os rios, Deus fez todas as coisas. E depois fez a cereja do bolo, a auréola da criação, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Aí não acrescenta, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada. Como assim nada, 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 nada? Nada é nada. Nada. Se fez. Ele termina a doutrina da criação mostrando o Logos, o Verbo, Jesus, o princípio de tudo, como princípio, o começo de todas as coisas. Aí Paulo torna isto doutrina para a igreja. Porque nele foram criadas todas as coisas. A proposta da nossa meditação sobre Emmanuel, Deus conosco, é exatamente mostrar Jesus do Gênesis ao Apocalipse. Então, nós fizemos a primeira introdução, estamos agora pontilhando os principais pontos, e nas duas próximas ministrações chegaremos a uma visão bíblica a partir do Gênesis. Mas eu ainda estou na base da introdução. Eu quero agora voltar ao Apocalipse 1, 8. Apocalipse 1, 8. Tem algo de muito profundo. Primeiro porque a palavra de Deus. Amém, amados? Palavra. E a palavra de Deus é ela, inerrante. Aleluia. Segundo, porque esta palavra é o nosso manual de fé, regra única, exclusiva de fé. Eu quero introduzir aqui agora a parte A do versículo 8. Ego, em mim, eu sou o alfa e o ômega. Pastor, Jesus estava dando uma aula se fosse aqui, de português. Lá, estava dando uma aula lá de grego, o grego koiné, porque é com o epsilon, o grego koiné, que era o comum do povão, todo mundo falava, para facilitar a compreensão da palavra. Eu não estava dando uma aula mais do que isso, mas também. Ele estava caracterizando, qualificando quem ele é. Ele queria que a igreja soubesse quem ele é. Imagina alguém chega num ambiente e diz, não, eu sou A, B, C. Alguém se fala aqui, prepotência, e egoísmo. Alguém se apresentando, normalmente é alguém que apresenta eticamente. Mas aqui Jesus levanta dentre os mortos. E ao levantar-se da sepultura, como vencedor, Jesus proclama a sua vitória,
diante das potestades, dos principados, das hostes espirituais da maldade, mas diante da sua igreja. E ele diz, na leitura assim, direta, ele diz exatamente: eis que eu venho com as nuvens. Ele começa de trás para frente, porque para ele é atemporal. A vinda dele nas nuvens é no final, no arrebatamento. Mas ele já está adiantando: eis que venho com as nuvens, todo olho verá. Aqui a parousia, a manifestação em glória, melhor dizendo. Parousia é a manifestação em glória. Arpazio é o rapto, é o arrebatamento da igreja. Antes da grande tribulação. E a parousia, a sua manifestação em glória, quando cumprir-se-á esse versículo que todos os olhos o verão, é a sua manifestação. Primeiro ele vem buscar a igreja e depois ele vem com a igreja. Quantos podem adorar o nome do Senhor Jesus? Aleluia! Aí, diante de tudo isto, ele proclama dizendo assim, bem no finalzinho do 7. Sim, amém. Amém, amém. A expressão grega que significa assim seja. Sabe quando um rei dizia, assim está escrito, assim se fará, que a palavra do rei não voltava atrás, irrevogável? Amém, amém. Assim. Aí ele começa uma nova fase de ensino à igreja de revelação. Aí ele revela quem ele é. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio, já falei sobre ele, e o fim. Diz o Senhor, Kyrios, Senhor, que é, para aqueles dias, a mensagem dele à igreja, primeiro século, que era, mas era quando? Lá no início de todas as coisas, lá no princípio, lá no fundamento. Ele queria deixar bem claro quem ele é. Não era o carpinteiro, o filho do carpinteiro. Ali era a humanização, o verbo, o logos, que tornou sarx, carne, tornou humano, tornou corpo físico. Mas ele quer deixar claro que ele não é apenas ali a revelação, a imagem do Deus invisível, tornando conhecida. Ele é o que era. E aí ele acrescenta dizendo, e o que há de vir. Eu estava lá no princípio, me humanizei, morri, tornei carne, o verbo tornou-se carne, tornou-se humano, estou ressurreto, e eu sou o mesmo, sou o que há de vir. Ou seja, vou vir, mas vir para quê? Porque eu já não vier, eu vim primeiro salvar, depois virei buscar a minha noiva, buscar a minha igreja. Eu vim como homem, mas eu vou vir agora a segunda vez, e olha o que diz o versículo. Ai, de que, de gandaramaga. Churianai, andaramaga, churiandaramaga. Amados, olha o que ele disse. O que há de vir? Aí ele define o Todo-Poderoso. Essa expressão todo-poderoso do grego, pantocrator, significa, sinônimo do termo hebraico, El Shaddai. El Shaddai, o todo-poderoso. Não tem espaço para mais ninguém quando se trata de poder e de força. Ele registra e assina embaixo. Regou em mim, eu sou. Princípio, o fim, o alfa, o ômega, o que era, o que é, o que há de vir. Aí ele conclui dizendo, o Todo-Poderoso. Você pode adorar ao Todo-Poderoso? Aleluia!
Aleluia! Mas interessante, agora eu quero entrar numa parte, terminado esse primeiro momento, eu quero entrar numa parte de um detalhe teológico desta expressão a parte A. Eu sou o alfa e o ômega. Eu havia dito, como tentei fazer na quarta-feira, mas eu quero repetir de volta com um adendo, com um detalhe. Em nenhum texto escrito da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos na Bíblia, tradução João Ferreira de Almeida. Em nenhum versículo aparece, de novo, essa expressão, eu sou o alfa e o ômega. Em nenhum outro aparece, eu sou o Aleph e o Tav. Por quê? Porque Jesus está falando para uma geração da igreja que falava o grego. Se Jesus estiver falando para a igreja judia, entre os hebreus, os judeus, ele diria, essa expressão seria, a expressão dele seria, ao invés de ego em mim, seria a mim, eu. Aí o verbo ser, do hebraico é o tetagrama. Yud, rei, vav, rei. Como no hebraico não tem J, o Yud, que é I do hebraico, e do grego é Iota, Yud do hebraico, foi acrescentado para facilitação da leitura em português. Acrescido o J, e o U para ficar Jeová, Jeová, ou Javé, um nome impronunciável. Não se pronuncia. O significado é, quando Deus disse pela primeira vez, disse a Moisés, eu sou. A Bíblia hebraica, tanto na Torá quanto na Tanakh, está escrito Tanakh. Está escrito Tanakh por causa do T de Torá, N de Nevim, profeta, e Kaf, a letra Kaf de Ketubim, que é escrito. Leis, profetas e escrito. Está escrito Tanakh, mas se lê no hebraico mais moderno, Tanakh. A Bíblia hebraica, o termo é exatamente Ani e o tetagrama, que é traduzido por eu sou o Todo-Poderoso. Aleluia! Tonai de cantai, alagasui de candaraba. Exemplo, olha o quanto ele, Jesus, quem ele é? Do Gênesis ao Apocalipse, o Emanuel, o Deus conosco. Então, esta expressão evidencia a expressão máxima do nome poderoso, ou do nome do Todo-Poderoso, Deus. Elohim, que ora, Adonai, Elohim, e El Shaddai, o Todo-Poderoso. Jesus se identifica ressurreto com o mesmo nome de Jeová, do Deus Pai, até porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade, todos podem adorar. Senai cantou yayaya sui de kemanaga. O Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Como entender isso? Tornou-se carne, se diminuiu para caber no ventre da irmã Maria. Não pode nascer como um bebê, ser trocado fralda como qualquer outro bebê, amamentado, dado banho, cuidado, cresceu, teve a primeira infância, segunda, terceira, pré-adolescência, adolescência, como qualquer outro bebê. O Verbo se fez carne.
Turimaraga Suriambaramandaiayanamasteia. Vamos em frente. Dá vontade de saltar, de pular. Pelo nome dele, a glória dele, o poder dele. Mas vamos um pouco mais de Bíblia. Agora eu quero entrar na parte da gramática bíblica, teológica. Eu sou o Alfa e o Ômega. Então, voltando, se Jesus estivesse falando para uma igreja que falasse naquela época o hebraico, ele ia dizer exatamente: Eni, eu, ao invés de ego e mi, eni, eu, que é o verbo ser no hebraico, no nosso caso em português é o ser no infinitivo, eu sou. Jesus ia dizer assim: eu sou Eni, Aleph e Tav. Mas como ele estava falando para uma igreja que falava grego, ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Aí eu disse que esse Jesus aparece em Gênesis 1. Aí vamos lá para Gênesis de novo. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Aí eu termino essa parte da introdução e vamos entrar no desdobramento a partir do capítulo 3. De novo, Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, no princípio. Bará é criou, criar, trazer a existência sem usar matéria. Só Deus faz isso. Haja, ouve. Deus usou 3 verbos no modo imperativo. Haja, ouve. Apareça. Apareceu. Produza. Já nasceu pé de laranja grande, cheio de laranja. Poder da palavra. Aí Jesus disse: eu estava com ele. Mas ele estava onde? Quando ele falou. Aí João disse: quando foi feito pelo verbo, logo. Aí Deus disse: já não. Mas aí voltando. Deus, Elohim, com M final, Elohim, que é o nome Deus, que aparece pela primeira vez na Bíblia. Elohim, Deus, em português. Ou Theos. Se eu estivesse lendo aqui a Bíblia, às vezes eu faço uma comparação da Taná é a Bíblia hebraica, a Septuaginta é a Bíblia grega, Septuaginta dos 70. O vocábulo, a expressão para estudo, para exegese. Se estiver lendo a Bíblia, exatamente estaria dizendo a Septuaginta. Aqui é Elohim, a Septuaginta é Theos. E em português, Deus. Mas o que o senhor quer destacar? É que aqui em português não aparece, só aparece os. Eles aparecem no princípio, criou Deus os céus. Na Taná, ou na Torá, aparece At, Aleph e Tav. A mesma palavra de Jesus, porém do grego, Alfa e Ômega. Por isso Jesus está no versículo 1. 2 vezes, porque ele é o princípio. Ele diz lá: eu sou o princípio. Mesmo Acheu, mesmo princípio. Paulo fala que ele é a origem, é o princípio. João diz que ele está no princípio. E Jesus diz: no princípio criou Deus. Nele. Aí Paulo explica: foi nele, não é com ele, é nele. Ele é o princípio. Aí quando eu olho na Bíblia, aparece exatamente Alfa e Ômega. Só para os irmãos terem uma ideia, afinal, é culto da palavra. Se nós tivéssemos aqui com a Bíblia Septuaginta, o termo aparecia exatamente essa expressão que eu já disse: ego, emi, alfa, ou melhor, alfa, ômega, e ômega, lá no Gênesis 1. Ati, chamai-me, céus. Chamai-me, céus. Aí aparece de novo, 2 vezes aparece
O alfa, ou melhor, o Aleph e o Tav. De novo, aparece Et, Ha, Eretz, a terra. Criou os céus e a terra. No original é At, Aleph e Tav. Por que esse detalhe, pastor? Porque Jesus disse, eu sou o alfa. Está no texto. E o ômega. Mas lá nos vezes não está. Não está em português, mas na Septuaginta está. No original da Tanã está. Por isso ele é o princípio. Aleluia! Jesus está lá no Gênesis 1. Aleph, Tav, alfa e ômega. Aí ressurreto ele confirma, eu sou o alfa e o ômega, o Aleph e o Tav. Eu começo e eu termino. Eu estou lá no passado e eu estou no futuro. Aleluia. 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 Emanuel, Deus conosco. Parece uma história, mas não é, pastor? É, porém uma história bíblica. A história da nossa salvação começou assim. Depois de Deus ter criado todas as coisas, este, que é o princípio de todas as coisas, nós vamos ler o último versículo e vamos parar e voltaremos na próxima ministração, que é o capítulo 3. Aí já vamos ao momento da oração. Olha no capítulo 3. Tem Jesus ali, pastor? Tem. Capítulo 3. Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando sente a presença do Divino Espírito Santo. Olha o capítulo 3, versículo 15. A gente conhece o capítulo 3, versículo 15, como o capítulo da queda. Mas eu quero chamar ele também do capítulo da promessa. Disse Deus, eu não vou comentar, só vou ler agora. A exegese, o comentário, faremos na próxima oportunidade. Melhor, na próxima quarta, se Jesus não voltar. Já está no cartaz dos dias. Na próxima quarta, se Jesus não voltar. Olha o que Deus disse. Aqui é Deus falando. Em cada texto que a gente lê ou escreve, sempre tem quem fala, primeira pessoa, a quem fala, segunda pessoa, de quem fala, terceira pessoa. Aqui é Deus falando. E Deus diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta, primeira pessoa, esta te ferirá a cabeça, aí vem a segunda pessoa, e tu lhes ferirás o calcanhar. Mas Jesus está aqui, pastor, está. Aqui nós temos o oblíquo ti, te e tu. Falaremos primeiro, na próxima ministração, a gramática, segundo, a teologia, terceiro, a doutrina. A igreja do Senhor esteja em pé, adorando a Jesus com alegria. Ele é, aleluia, Jesus ressurreto aparece dizendo, eu sou